Olá, meu nome é Sérgio Xavier e a gente vai dar continuidade a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre sinais senoidais, ok? Bom, antes de falar de sinais senoidais, a gente vai estar falando aqui sobre corrente alternada, sinais senoidais na corrente alternada, mas o sinal senoidal não é o único que existe. Existem sinais triangulares, retangular e etc. Mas a gente vai focar aqui nos sinais senoidais porque é o que desses é o mais importante para quem faz eletrotécnica. Eu diria que os outros, o pessoal de eletrônica vai ver muito mais do que a gente, ok? Vamos seguir. Antes de seguir, isso aqui é um ímã. Bom, o ímã é formado de polo sul e polo norte, ok? Nós temos dois ímãs. O polo norte do ímã da esquerda está apontando para o polo sul do ímã da direita. Então, entre esses ímãs existe uma força invisível chamada campo magnético, ok? Bom, aqui no meio a gente tem uma bobina com uma única espia e ela está girando. O que vai acontecer quando ela gira? Bom, conforme ela for girando, o campo magnético nela vai incidir de uma forma diferente. E conforme ele vai incidindo nela, eu vou ter ali uma tensão naquele gráfico, uma tensão ou uma corrente também, caso o circuito esteja fechado. Ok. Rodou 90 graus. Foi mais um pouquinho. E fechou 180 graus. Ou seja, saiu do zero, foi pro valor máximo e voltou pro zero. Ok? Mais um pouco. Tá no zero. Andou, diminuiu um pouco mais. Foi para um valor mínimo. Voltou a aumentar. Aumentou mais, só que foi pro zero de novo. Ok. Então, o que é isso? A senoide deu uma volta por completo. Quando ela dá uma volta inteira, a gente chama isso de um ciclo. Ou seja, a senoide tem um ciclo. Ela começou aqui, foi para o máximo, voltou para o zero, depois foi para um valor mínimo e voltou para o zero. A partir daqui ela refaz o movimento. Então, o único movimento novo está aqui dentro desse ciclo aqui. Depois disso é só repetição, ok? A senoide é dividida no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Bom, vamos ver a senoide aqui de várias formas. Aqui no zero é onde eu começo. A senoide eu posso colocar em função do tempo. O tempo que leva do zero até o final dela é chamado de período, ok? Esse T aqui é T de período, que é dado em segundos. Então, do zero até aqui eu tenho metade de um período e aqui eu tenho um quarto dele. Bom, existem outras formas de representar também. A gente pode representar por ângulo. Aqui são os ângulos da senoide, que começou no ângulo 0, depois foi para o ângulo 90, depois 180, 270 e 360. Isso aqui é a mesma coisa, só que ao invés de graus, o ângulo está em radiano, ok? Bom, isso aqui, VP, chama-se valor de pico, a gente vai ver daqui a pouco, é o valor máximo da senoide. O valor desse VP aqui até esse de baixo é chamado de valor de pico a pico, ok? A gente vai ver isso também. Esse símbolo aqui, daqui a pouco a gente vai vê-lo também. Beleza, elemento da senoide. Período é a medida de tempo que um sinal leva para completar um ciclo. Foi o que eu disse lá em cima. Geralmente, ele é representado pela letra T maiúscula e a unidade de medida dele é o segundo, ok? Frequência
é a medida do número de ciclo que um sinal periódico realiza durante um segundo. Geralmente, essa frequência é representada pela letra F, e sua unidade no sistema internacional é o Hertz. O que isso significa? Bom, a gente já viu ali em cima Bom, a gente já viu que o período nada mais é do que o tempo em que a minha senoide demora para dar uma volta completa, certo? Isso aqui é chamado de período. É o tempo em segundos que a minha senoide demora para fazer uma volta completa. A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes em que essa senoide dá uma volta completa no tempo de um segundo. Ou seja, se eu tenho uma frequência aqui no Brasil de 60 Hz, que é a frequência no Brasil, estou me adaptando ainda a essas ferramentas, significa que no tempo de um segundo acontece 60 voltas dessa senoide. Então a frequência é a quantidade de voltas que a senoide dá no tempo de um segundo. Aqui no Brasil, se a frequência é 60 Hz, então o gerador que gera energia que chega na sua casa, ele dá 60 voltas no tempo de um segundo, ok? Ele faz essa senoide fazer 60 voltas no tempo de um segundo. Vamos seguir. Velocidade angular. Média variação do ângulo φ, ângulo θ, de um sinal senoidal em função do tempo. Geralmente utiliza-se a letra grega ômega, que é essa daqui, ômega maiúsculo, para representá-la. E sua unidade no sistema de medida é o rad por segundo. Ou seja, isso aqui é a velocidade com que a senoide faz a volta, só que ela está em radiano. Então, ela faz aquele movimento, a velocidade angular mede a velocidade com que essa senoide vai fazer aquela voltinha, ok? Bom, a velocidade angular é dada por 2π vezes a frequência, ou o outro jeito é 2π dividido pelo período, beleza? Ok, vamos seguir. Valor de pico é o valor máximo de um sinal que um sinal pode atingir, tanto no sentido positivo quanto no negativo, que foi aquilo que a gente viu. Valor de pico a pico, amplitude total entre o valor máximo positivo e negativo, ok? O valor de pico a pico é 2 vezes o valor do pico, a gente vai ver daqui a pouco. Tensão, valor eficaz ou valor RMS, ou tensão eficaz ou tensão RMS, tá? Aqui no caso está sendo representado pela tensão. Quando ele aparecer com valor RMS, às vezes
a gente vai se encontrar com isso aqui. Principalmente para quem for fazer concurso. Tensão ou corrente RMS. Nada mais é do que o nome em inglês, ok? Que significa raiz média quadrada, ok? Aqui no Brasil a gente chama de tensão eficaz, porém em alguma prova, concurso, é normal esse nome vir ao invés de vir tensão eficaz, aparecer o nome valor ou tensão é RMS. Bom, o que é isso? Esse valor de uma tensão alternada corresponde ao valor de uma tensão de corrente contínua que, se aplicada a um resistor, faria com que ela se dissipasse com a mesma potência caso fosse aplicada uma tensão alternada. Em outras palavras, o valor eficaz é uma maneira de comparar a produção de trabalho entre um sistema de corrente alternada e um sistema de corrente contínua. Então, o que seria isso? Se eu tenho um resistor e aplico 120 volts, se eu tenho um resistor, é bem difícil desenhar aqui com esse negócio, e aplico uma tensão de 120 volts nele, CA, corrente alternada, eu vou ter aqui uma potência. Uma potência em CA, ok? Mas se eu aplico nesse resistor, no mesmo resistor, a mesma tensão de 120 volts, porém em CC, volt ficou sem ver, eu vou ter aqui também uma potência, um valor de potência em CC. O que ele está dizendo é que para esse tipo de circuito, um circuito resistivo, ele vai gerar a mesma potência, ok? Então, o valor de tensão eficaz é o que vale ao valor de corrente contínua, ao valor de tensão. O valor de tensão eficaz é o equivalente ao valor de tensão de corrente contínua, que vai gerar a mesma potência. Em outras palavras, um outro jeito de ver isso, vamos pensar na tensão que chega em nossa residência. A tensão que chega em nossa residência, ela vem em uma senoide. Ela vem fazendo a ondinha, positivo e negativo. Embaixo é o negativo, em cima é o positivo. Só que quando a gente vai medir com o voltímetro, a gente não vê uma oscilação de uma onda indo para o mais e indo para o menos. A gente vê um valor fixo. Se a gente está medindo em fase neutra, a gente vai ver um valor próximo a isso aqui. 127 volts. 127 volts nada mais é do que uma média quadrada feita pelo seu instrumento. Ou seja, ele pega essa onda aqui, ao invés de te dar essa leitura confusa, ele faz uma média quadrada com esse valor, com o valor dessa onda, e chega aqui nesse valor, ok? Como é que fica isso? É essa conta aqui. É essa conta que seu instrumento faz. Esse aqui é o valor de pico. Valor de pico. V de pico
positivo, e aqui eu tenho meu V de pico, só que negativo, ok? Como é que é essa fórmula? Eu pego o valor do meu V de pico e aplico. Então, é essa conta que o seu voltímetro faz. Ele faz tensão eficaz é igual o valor da tensão de pico sobre a raiz de 2. Ok? Outra coisa importante também. Essa aqui é a minha onda. Aqui eu tenho meu V de pico. Tanto no valor positivo quanto no negativo. O V de pico a pico nada mais é do que o valor que vem daqui do máximo ao mínimo, ok? Esse é o valor do pico a pico. Bom, vamos seguir. Fase inicial, a gente vai ver isso um pouco mais em fasores, mas é quando a minha senoide estiver deslocada, ou para frente ou para trás, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui em todos os elementos dessa senoide. Esse aqui é o movimento que minha senoide faz. Ela faz esse movimento, eu posso colocar em função do tempo, posso colocar em função do ângulo, aqui eu vou colocar em função do tempo. Ok? Bom, vou mudar a cor aqui. O tempo que a minha senoide leva para fazer uma volta completa é chamado de período. Nossa, que valor pequeno. Desenhar mais forte. Ok. O tempo que a minha senoide leva para sair desse ponto até esse ponto é chamado de período, e ele é dado em segundos. Ok. Esse valor aqui, o valor de cada crista da senoide, é chamado de valor de pico. Aqui em cima é o valor de pico positivo, aqui embaixo é o valor de pico negativo. Ok? Vamos seguir. Desse ponto, de um valor de pico
até o outro valor de pico, se eu for medir, o que eu vou encontrar na verdade é aquela fórmula que vocês viram, que na verdade é o valor de pico a pico, ok? E basicamente é isso, por enquanto. Bom, a gente viu um outro elemento chamado ângulo inicial. Esse ângulo inicial nada mais é do que o deslocamento dessa senoide. Essa senoide aqui não está deslocada porque ela começa no zero, mas a gente vai ver outros exemplos de senoide deslocada, ok? Vamos seguir. Essa senoide começou no zero também. Vou botar o valor em graus. Bom, já essa senoide aqui, perceba, ela já não começou em zero. Esse aqui, esse eixo da abscissa, abscissa horizontal, esse eixo aqui, o eixo do Y, é o momento, é o ponto inicial, onde a senoide começa. Só que quando ela não começou lá do início, ela começou aqui já no ângulo de 90. Então, essa senoide está adiantada 90 graus, ok? O contrário também poderia acontecer, a senoide poderia estar atrasada. Bom, aqui o nosso ângulo inicial foi bem parecido com o outro, só que agora a senoide começou na parte de baixo, ou seja, ela começou 90 graus atrasados. Aqui na senoide, como a gente está vendo uma senoide só se movimentando, saber se ela está adiantada ou atrasada não vai fazer tanta diferença em nossa vida. Mas quando a gente chegar lá em sistema trifásico, vai ser importante ter essa noção, porque na verdade o que acontece no circuito trifásico são 3 senoides diferentes, uma atrasada em relação à outra, beleza? Mas por enquanto é só isso. Essa aula é só para ter uma noção, reforçar aquilo que a gente já viu sobre sinais senoidais, e na aula que vem a gente começa a ver isso aplicado em circuitos. Primeiramente o circuito resistivo, que é bem facinho, é basicamente a mesma coisa que a gente viu em corrente contínua, e depois um circuito indutivo e capacitivo, e depois
tudo junto. Aí a gente vai ver como é que essas coisas funcionam. E depois a gente entra em circuito trifásico, ok? Tchau, tchau, por hoje é só. Opa.